Porque às vezes nós nos esquecemos do que Deus já fez em nossa vida, nós já nos esquecemos dos milagres, nós nos esquecemos de onde nós saímos, e nós começamos a pensar que o passado era melhor do que o presente, e nós começamos a pensar que a vida de escravidão era melhor. Eles falam por várias vezes: ah, que saudade nós temos do Egito, porque lá nós tínhamos melão, lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos alho. Eles se esqueceram que eles eram escravos, que eles trabalhavam para comer, que não havia nenhuma perspectiva de futuro na vida deles, e Deus estava agora querendo encher o coração deles de perspectiva de um futuro maravilhoso, numa terra maravilhosa, para construírem as suas vidas, as vidas dos seus filhos e netos. Mas eles, quando eles veem tudo aquilo, eles têm uma visão errada das coisas. Eles olham para o lado errado das coisas, eles olham para trás, porque às vezes nós podemos sair do Egito e o Egito não sai da vida das pessoas, a mentalidade de escravo não sai da mente das pessoas, a mentalidade de alguém derrotado, fracassado, não sai da mente das pessoas. Quando ela chega no reino de Deus, ela continua falando da mesma maneira, pensando da mesma maneira, tirando as suas conclusões da mesma maneira que elas tiravam antes. E tem uma linguagem negativa: não vai dar certo, mas Deus falou tal coisa, mas eu vivo numa época diferente do que eles viveram, mas hoje Deus não faz coisas como Ele fazia no passado, mas eu nasci numa casa pobre, mas eu já tentei várias vezes e não deu certo, mas eu não tive a chance de estudar na minha vida, mas eu não tenho nenhum dinheiro, eu não tenho recursos para fazer aquilo lá, mas os médicos falaram que isto não tem cura, mas, e aí nós vamos falando mas, e estamos questionando a Deus e as promessas de Deus para a nossa vida, meu amado, quando Deus falou uma outra coisa para nós. Nós nos esquecemos, porque nós olhamos para o lado errado das coisas. Como é que eles puderam esquecer em poucas semanas os milagres de Deus, a libertação de Deus? Eles viram o mar abrir diante deles, eles viram como Deus os levou, eles viram os cadáveres de soldados egípcios boiando no mar com as suas carruagens, eles viram como o Senhor estava com eles. Como é que a gente consegue? Pastor, se eu estivesse lá, jamais aconteceria isto comigo. Mas na verdade nós somos iguais a eles, nós nos esquecemos facilmente das coisas que Deus já fez por nós. Nós nos esquecemos do Deus que nós servimos. Nós começamos a viver como se nós não conhecêssemos a Deus, porque antes nós não conhecíamos a Deus, nós conhecíamos sobre Deus. A gente nasce crente, a gente nasce falando: não, eu creio em Deus, mas não conhecíamos, não tínhamos relacionamento. Você tem relacionamento com Deus? Você fala com Ele, você sabe que Ele fala com você? Não é apenas ser amigo de Deus. A gente se torna conhecido, conhecendo a Deus, conhecido de Deus, conhecendo o Senhor, falando com Ele, conhecendo a palavra, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo aquilo que Deus já falou para nós. Na verdade, a Bíblia está repleta de promessas para mim e para você, e nós às vezes nos esquecemos destas palavras do Senhor. Você está aqui hoje e você é abençoado? Você está aqui hoje? Você passou pela pandemia, você sobreviveu? Você está aqui hoje, você tomou café da manhã, talvez almoçou, talvez até jantou, ou vai jantar depois do culto, e você até vai escolher o que você vai jantar, se você vai comer pizza, se você vai comer lanche, se você vai comer macarrão, se você vai comer arroz, feijão e ovo, se você vai comer carne, se você vai pegar o resto do churrasco, se você vai comer lasanha. Você ainda escolhe, você você tem a oportunidade de ter uma vida abastada, que milhares de pessoas pelo mundo inteiro
inteiro não tem, mas você tem isso daí, e você é abençoado, e não tem faltado nada na sua vida, e às vezes você não percebe isso daí, que a mão de Deus está sobre você, e Deus já prometeu na sua palavra, que Ele iria suprir cada uma das nossas necessidades materiais, emocionais, cada coisa que nós precisássemos em nossa vida, Ele iria suprir as nossas necessidades. Eu tenho lido bastante o Salmo 1, e o Salmo 1 fala assim, olha, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor, e diz assim, e tudo quanto fizer lá, e tudo quanto fizer prosperará, tudo quanto fizer prosperará, que o Senhor fala assim, olha, eu vou abençoar esta pessoa, que a minha bênção está sobre ele. Foi o que Deus falou para mim e para você. Quando você lê Deuteronômio, eu não tomo aquela palavra só para Israel. Tem gente que pensa que o Velho Testamento é só para Israel, mas quando chega a hora de citar salmos, eles citam salmos. Ah, pastor, você prega o Velho Testamento é para Israel, mas todos eles citam o Salmo 91. Todos citam o Salmo 23, o Salmo do pastor, que salmo lindo. O Velho Testamento é para nós. Deus prometeu, se você obedecer ao Senhor diligentemente, essas bênçãos vão correr atrás de você, vão te perseguir, vão te alcançar, onde é que você estiver, seja na cidade, seja no campo, seja na rua, seja em qualquer lugar. Na verdade é você que faz o lugar, não é o lugar que faz você, não é o lugar, eu moro no pior lugar da terra, então você tem a capacidade dada por Deus de transformar aquele pior lugar da terra no melhor lugar da terra, porque você está lá para ser bênção naquele lugar. Pastor, é um lugar de trevas, mas você é luz, e você está lá para deixar a luz de Cristo brilhar através da sua vida. Deus tem promessas para mim e para você, meu amado. O problema daqueles 10 lá é que eles focaram no lugar errado, as informações eram iguais para todos, mas um problema que nós temos em nossa vida é acharmos que, porque Deus deu uma promessa para nós, nós não vamos ter lutas, ou guerras, ou problemas para enfrentar. Na terra tinha uva, sim. Na terra tinha figos, sim. Na terra tinha romãs, sim. Na terra tinha frutas, sim. Na terra tinha problemas, sim. Você só vai conseguir conquistar a terra da promessa depois de atravessar os problemas. Tem gente que pensa que Deus responde a oração num passe de mágica, que não há nenhuma luta para chegar até lá. Mas há um caminho a percorrer, e muitas vezes a estrada é dura, porque a terra de Canaã, que Deus falou, eu vou dar a vocês, mas eles precisariam lutar nesta terra, eles precisariam enfrentar os cananeus, os heteus, os amorreus, os girgazeus, os zeus dali, eles tinham que enfrentar todo aquele povo lá, então eles tinham que entrar e guerrear, que foi o que Josué fez, 40 anos depois. Não era simplesmente chegar na terra e falar, que maravilha, esta terra é nossa, e ir lá falar para o rei de Jericó, e trazer uma cartinha de Deus, e falar para eles, olha, Deus falou que a partir de agora Jericó pertence a nós, faz favor, deixar o seu trono, que o Senhor dos céus nos ordenou isso daí, e o rei desceria do trono e falaria, puxa, se Deus falou isso daí, então está aqui a chave da cidade, nós vamos embora e vocês moram aqui. Não, meu amado. Era guerra. A gente cantava um canto quando eu era criança, que falava assim, caminhando vou para Canaã. Quem é velho aqui que cantava esse canto aí? Vivi sabe tudo, hein, Vivi? É. Você não me engana, não. Ela fala que ia nos cultos que eu fazia à tarde, há quase 40 anos atrás, que ela era criancinha. Conhece tudo. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Só que as pessoas se esquecem que Canaã é lugar de guerra. Canaã não é céu. Eles não estavam indo para o céu. Eles estavam indo para o campo de batalha. Cada cidade era uma guerra que eles tinham. E a gente acha que as promessas de Deus para a nossa vida vão acontecer sem guerra nenhuma. Então, quando nós enfrentamos a primeira dificuldade, nós ficamos com medo e arregamos. Queremos voltar para trás. Queremos voltar para o Egito.
queremos voltar para a segurança, não queremos enfrentar o novo, queremos voltar para onde nós estávamos, porque muitas vezes nós preferimos ser escravos do que arriscar. Muitas vezes nós preferimos ser escravos e ficar na mesmice, e ficar na zona de conforto, do que avançar para o que Deus prometeu para nós, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E muitas vezes nós vemos o tamanho do inimigo e achamos que o inimigo é mais forte do que nós, e muitas vezes realmente o inimigo é mais forte do que nós, mas nós não estamos sozinhos nessa batalha. Na verdade, os cananeus e todos eles eram muito mais fortes do que Israel. Israel era escravo, amassaram tijolo a vida inteira, trabalharam em obra a vida inteira, amassando terra a vida inteira, fazendo tijolos a vida inteira. Eles nunca pegaram numa espada para lutar, eles não tinham armas para lutar, eles não eram um exército treinado. Como é que nós vamos invadir cidades muradas? Por exemplo, a primeira cidade que estava diante deles era a cidade de Jericó, em que a muralha da cidade era tão larga que passavam 6 carruagens por cima delas, uma do lado da outra. Eram muralhas duas muralhas, não era só uma muralha. Eles construíam casas em cima da muralha. Como é que nós vamos derrubar aquelas muralhas? Como é que nós vamos entrar por aqueles portões lá? Se nós chegarmos perto, eles de lá de cima, eles estacam flechas na gente, mata todo mundo. Eles eram realmente mais fortes. Mas o problema nosso, queridos, é que nós não conseguimos entender que a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor, a Bíblia diz. A guerra não é minha, não é tua. O problema é quando nós queremos pegar estas coisas para nós, como se nós pudéssemos vencer as batalhas por nós mesmos. Então, diante da primeira dificuldade que nós temos, diante da primeira crise, pastor, não deu porque veio a pandemia. Pastor, é por causa da crise econômica. Pastor, o preço da gasolina está alto. Pastor, agora está difícil. Pastor, não vou conseguir. Pastor, eu fui mandado embora do emprego, pastor. Pastor, está acontecendo isso e aquilo, e a gente sempre tem uma desculpa para nós darmos, meu amado. Mas eu quero dizer para você que Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que fez promessas a Abraão, o mesmo Deus que fez promessas a Israel, é o mesmo Deus que fez promessa para mim, para você, para aquele que crê nele, meu amado. E ele falou: eu vou suprir cada uma das suas necessidades. Ele falou isso na sua palavra. Agora nós muitas vezes preferimos acreditar no mas é outra época. Mas Deus não faz mais mares abrirem diante de nós, e colocamos um monte de dúvidas no que Deus pode ou não pode fazer. E a nossa atitude de incredulidade, a nossa atitude faz com que a gente perca o melhor de Deus. Porque sabe o que aconteceu aqui? Comecei falando para vocês que foi um momento crucial na vida de Israel, que poderia ter mudado a vida deles. Deus estava dando uma visão para eles do futuro, do que Deus planejou para o amanhã, para um amanhã de bênçãos. Eu sei, o Senhor falou, eu sei os planos que eu tenho para você. Meu amado, eu acredito que o melhor da terra Deus deu para os seus filhos. Eu acredito que Deus tem o melhor plano para a minha vida e para a sua vida, e que o nosso amanhã será sempre melhor do que o agora. A Bíblia nos dá promessas para nós crermos nisto daí. Mas nós colocamos os mas nas coisas, e nos tornamos incrédulos. Deus falou: a terra é boa, olha, a terra é maravilhosa. Eu não vou negar não, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas na primeira luta, você volta para trás. Na primeira luta você reclama e murmura, como eles fizeram, murmuraram. Não tem jeito, murmuraram. Palavra não era a palavra de fé que saía da boca deles, era a palavra de medo, de dúvida. O problema, às vezes nós podemos sentir medo em nossa vida. Claro, eu tenho certeza que muitos hebreus, quando entraram na terra de Canaã e pegaram na espada para lutar, muitos deles ficaram com medo naquele instante. Mas o medo é uma emoção e nós não vivemos pela emoção. O medo, ele pode vir, mas eu falo assim: bom, independente do que eu sinta, eu vou avançar porque Deus falou para eu avançar, é o que eu vou fazer.
É isso. Por causa disto, era um momento tão crucial que por causa disto, esses 10 espias, eles inflamaram uma situação e eles contaminaram as pessoas de tal maneira que Israel falou, não, nós não vamos avançar, não vai dar para nós, vamos voltar para o Egito. Acho que Deus nos trouxe aqui para nos matar, Deus nos trouxe aqui para acabar com a nossa vida. Eles esqueceram das promessas que Deus havia falado para Abraão, meu amado. Esqueceram das promessas. Eu não me esqueci das promessas de Deus. Tem um canto que eu gosto muito, a gente não canta aqui na igreja, mas eu vou pregar em muitos lugares, e às vezes cantam lá nas igrejas, nos encontros que eu vou. Esses dias eu estava com a minha esposa, eu fui pregar numa conferência de pastores no Paraná, e eu falei para a Célia, esse hino me impacta todas as vezes. Que ele fala assim, mais ou menos, ele fala assim, olha, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o Império Romano não parou a igreja, nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu creio nisso daí. Tem gente que pensa, ai pastor, nós estamos vivendo tempos terríveis, pastor, vão acabar com a gente, vão acabar com a igreja. Querido, vai cair o inferno inteiro, mas a igreja do Senhor é imparável. Não tem como parar a igreja do Senhor. Tem como apagar a verdade. Podem perseguir, pode matar, pode jogar no fogo, pode jogar na arena romana, pode tacar fogo para iluminar as ruas de Roma, pode fazer o que for, os impérios da terra vão cair, os impérios mais poderosos da terra vão prevalecer, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo vai estar viva para o arrebatamento, seja daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos, 200 anos, a igreja vai estar forte e poderosa, e vai haver uma multidão que vai continuar crendo em Deus, e vai ser arrebatada pelo Senhor para estar para sempre com o Senhor, meu amado. Nada pode parar a igreja do Senhor, e eu creio nisso daí, independente do que aconteça. O fato de nós vivermos em um mundo não cristão, não é novidade para nós. Jesus, ele falou assim, como o mundo me odeia, ele vai odiar a você também. Não pense que o mundo vai gostar da gente, meu amado. Se o mundo gostar da gente, alguma coisa está errada. Se o mundo gostar da igreja, a igreja não está sendo igreja. É verdade. Porque a gente pode eles podem simpatizar com a gente, mas gostar não. Só pregar a verdade que eles vão te odiar. Só pregar a Bíblia. O que aconteceu por causa disto? Deus não deixou eles entrarem na terra de Canaã. E eles ficaram, uma viagem que era para demorar 11 dias para entrarem na terra de Canaã, eles ficaram 40 anos no deserto, vagando pelo deserto, dando a volta na montanha, 40 anos andando no mesmo lugar, até que todas aquelas pessoas morressem, e uma nova geração nascesse, e 40 anos depois, as cidades estavam lá do mesmo jeito, aquela geração toda havia morrido, e aqueles que nasceram ali entraram com Josué e Calebe, os únicos 2 que entraram. Josué e Calebe sobreviveram ao deserto e entraram na terra de Canaã, e as muralhas caíram diante de Israel, porque não era na força deles, mas era na força do Senhor Deus de Israel, que é o mesmo Deus da Bíblia, que é o mesmo Deus que eu tenho, o mesmo Deus que você tem, meu amado. Nós não temos um Deus pequeno, não, eu creio num Deus grande. Eu falei para vocês, eu gosto de ler os atributos de Deus, de estudar, de meditar nos atributos de Deus, porque quando você vê os inimigos, ou quando você está diante das lutas que nós temos em nossa vida, porque hoje os nossos inimigos não são os amorreus, os jebuseus, os heteus, ou sei lá quais zeus, mas hoje os nossos inimigos podem ser a inflação, os nossos inimigos podem ser ladrões, os nossos inimigos podem ser doenças, os nossos inimigos podem ser coisas que vêm à nossa mente para nos derrotar, os nossos inimigos podem ser pessoas que nos traem no trabalho, pessoas que puxam
puxam o nosso tapete, pessoas que colocam obstáculos à nossa frente, pessoas que tentam barrar que a gente cresça, pessoas que tentam destruir a tua empresa e a tua vida, os teus negócios, tantos inimigos que nós temos que aparecem por causa do inimigo das nossas almas, que quer barrar a nossa vida e o avanço da nossa vida, mas não importa qual seja o inimigo, a nossa força vem do Senhor, meu amado. Ele é o nosso Deus. Se Deus afundou o exército mais poderoso da terra no mar, Deus iria derrubar os muralhas de Jericó, como ele fez 40 anos depois. Ele iria destruir todos os inimigos de Israel. Ele iria dar aquela terra para eles, como ele fez através de Josué 40 anos depois, porque ele era o mesmo Deus, meu amado. O que nós precisamos entender é que você, para conquistar, você vai ter que lutar. Você, para conquistar, vai haver barreiras na sua frente. Nada acontece por acaso. Deus te dá sonhos, mas tem barreiras. Nós estamos num lugar que é maravilhoso, mas não chegamos aqui de qualquer maneira. Muitas barreiras tiveram que ser transpostas, e muitas barreiras irão aparecer, e muitas lutas irão aparecer ainda à nossa frente, antes de nós chegarmos ao céu. É a nossa vida, meu amado. Nós estamos ainda na terra de Canaã, lutando, até nós um dia sairmos desta terra, irmos ao encontro do Senhor. Mas enquanto você viver nesta terra, você vai ter lutas. Às vezes vai ter problemas com o governo, vai ter problemas com prefeitura, vai ter problemas com tantas coisas. Agora, Deus já esteve conosco no passado, até aqui nos ajudou o Senhor. E o mesmo Deus que nos ajudou vai continuar nos ajudando. O mesmo Deus que nos sustentou nos momentos difíceis da nossa vida, Ele prometeu, Ele vai continuar sustentando a nossa vida nos momentos difíceis que nós temos para passar ainda. Nós vamos passar sim, todos nós ainda vamos chorar, vamos ter perdas, são coisas da vida que qualquer ser humano vai passar. Não pense que você vai conquistar as coisas, que o teu negócio vai crescer sem ter luta nenhuma. Sim, e muitas vezes vão ser coisas injustas. Sim, e muitas vezes você vai falar, mas não é justo o que estão fazendo, é verdade, não é justo, mas nós vivemos em um mundo injusto, meu amado. O reino de Deus não é dominante nesta terra, nós não vivemos debaixo de um governo teocrático, em que todos obedecem a Deus. Não, nós vivemos num mundo anti-Deus, anticristão. Nós vivemos em um mundo que odeia a verdade da Bíblia. Se pudessem acabar com a Bíblia, eles acabariam. É que eles não podem acabar com a Bíblia. Voltaire, ele falou que dali a 50 anos depois da sua morte, a Bíblia não existiria mais, porque não haveria tanta gente ignorante para ler a Bíblia. 50 anos depois, a casa que ele morreu era a Sociedade Bíblica Francesa, publicando Bíblias. Então, se pudessem destruir a Bíblia, eles destruiriam a Bíblia. Distorceriam a Bíblia, arrancariam páginas da Bíblia, como querem fazer. Mas, querida, a palavra de Deus dura para sempre. E a palavra de Deus, eles podem arrancar páginas da Bíblia, mas ela vai entrar, ela vai ser reproduzida como ela é, e você vai continuar lendo, e ela vai continuar transformando vidas de pessoas. Então, às vezes a gente é incrédulo, a gente olha para os gigantes, a gente olha para as tempestades, a gente olha para as necessidades, a gente olha para o tamanho das fortalezas que estão à nossa frente, a gente olha para o tamanho do gigante que está à nossa frente, quando você precisamos olhar para a grandeza do Deus que nós servimos, meu amado, que Ele prometeu que iria estar conosco. Pergunta é, o que você está vendo? E a pergunta é, segunda pergunta, para onde você está indo? Porque depende com quem você anda ou a quem você ouve, vai determinar o lugar que você está indo. Porque eles estavam indo para frente e passaram a ir para trás, porque eles ouviram os murmuradores, eles ouviram as pessoas do não vai dar certo, eles ouviram as pessoas do fracasso, eles ouviram as opiniões que não eram as opiniões de Deus, e eles voltaram para trás. Para onde você está indo? Se você anda com gente que não teme a Deus, gente que faz coisas erradas, este é o caminho que você está escolhendo na sua vida.
Agora, se você quer voar como uma águia, você precisa andar com as águias e não com as galinhas. Se você andar com as galinhas, você vai ficar ciscando no chão a vida inteira, reclamando da vida. Como tem gente que só vive para reclamar da vida. Reclama de tudo. Reclama porque está quente, reclama porque está frio, reclama porque está chovendo, reclama de todas as coisas. Ao invés de serem felizes pelo que tem. Esses dias eu vi uma propaganda, até minha esposa, eu estava vendo, vocês já viram também, aparece para a gente em Facebook, coisa assim, e eu até estava mostrando para a Célia, é verdade. Vocês devem ter visto um cara sentado no Rolls Royce, com motorista, e ele começa a reclamar. E ele fala, poxa vida, eu queria ter tanto um avião, que um amigo meu comprou um avião, e eu seria tão feliz se eu tivesse um avião. E de repente alguém bate no vidro dele e fala, nossa, que carrão que você tem, hein? Nossa, eu seria tão feliz se eu tivesse um Rolls Royce, eu tenho um carro lá, caindo aos pedaços. Aí ele chega, o outro cara chega lá no carro, caindo aos pedaços, e ele fala, poxa, eu seria tão feliz se eu tivesse um carro melhor. E alguém fala para ele, vocês viram isso daí, né? Alguém fala para ele lá, tem uma bicicleta, o outro anda a pé, o outro pega um ônibus. E até que termina o cara reclamando que ele tem uma bicicleta, e uma mulher aparece assim, com a cadeira de rodas ao lado, e ele olha para ela, e ela fala assim, olha, eu sou tão feliz com aquilo que eu tenho, sou tão feliz com a minha vida. Porque as pessoas, às vezes, elas acham que elas precisam sempre de mais para ser felizes. Então, meu amado, olha só, que se você vive na vida da murmuração, se afaste da murmuração. Se afaste de pessoas que só murmuram, só ligam para falar más notícias para você, porque relatórios negativos podem fazer você morrer no deserto, meu amado. Relatórios negativos podem fazer você nunca sair da zona de conforto e nunca avançar para o que Deus tem para a tua vida. Problemas vão vir, mas você tem que confiar em Deus e obedecer a Bíblia, meu amado. Obedecer o que Deus fala, que Deus promete abençoar a você. Deus promete abençoar o teu negócio, abençoar a tua casa. Consagra o teu negócio ao Senhor, consagra a tua empresa ao Senhor, consagra a tua casa ao Senhor, consagra o teu dinheiro ao Senhor, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel ao Senhor, e Ele promete abrir janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Eu creio na Bíblia, meu amado. Aí você reclama, mas não obedece a Bíblia, e aí culpa a Deus. Deus não tem culpa, a chave está aqui. Hoje em dia eu vejo muita gente falando, tendo sucesso, e milhões de seguidores. Eu vou dar a você 5 chaves que vão libertar a tua vida. E às vezes fala umas coisinhas tão sem graça. Aqui está a chave que vai libertar a sua vida. É verdade. Problemas e dificuldades não são motivos para você parar e desistir. Problemas são feitos para nós vencermos. Inimigos estão aí para nós vencermos. Terra da promessa não nos isenta de lutas. Se você quiser conquistar a terra que Deus tem para você, você vai ter que destruir os inimigos e passar por eles, meu amado. É isso. Você precisa tirar os mas da sua boca, da sua fala. Aquilo que você fala é importante. Mas Deus não me livra, mas Deus não me cura, mas eu não vejo nada, mas isto e aquilo, mas, e a gente sempre tem uma palavra negativa na nossa boca, e a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. E eles falaram, nós nos vimos como gafanhotos, e assim o éramos aos olhos deles também. Claro, os outros vão achar de você aquilo que você acha de você. Você acha que é um fracasso? Pessoas vão olhar para você e vão realmente concordar com você. Realmente você é um fracasso. Você acha que você é um lixo? Alguém vai concordar com isso daí, que você realmente não serve para nada. Como é que você vê? A Bíblia diz assim como o homem vê em sua alma, pensa em sua alma, assim ele vai ser. Assim como você pensa. Eu tenho que encher a minha mente com a palavra de Deus, e encher a minha vida com a palavra de Deus. Eu sei quem eu sou, meu amado. Eu sei quem eu sou. Eu não sou afetado pelo que acham, pelo que pensam. Por mim,